sentia o quê? Sozinha. Sozinha. O inimigo, nós estamos num século onde as pessoas têm muita gente ao redor, mas se sente sozinha. Você já notou não como as pessoas gostam de se amostrar? Como as pessoas gostam de chamar a atenção das outras? Porque elas se sentem só. Então elas querem se mostrar, elas querem estar no meio, elas querem aparentar alguma coisa, quer mostrar que sabe mais, que faz melhor, ou que tem um carro melhor, uma roupa melhor, ou uma coisa, e começa a mudar, tanto no físico como nas coisas que tem, porque elas têm essa necessidade inconsciente de aceitação, que alguém chega, eita como está bonito, como você trabalha bem, como você prega bem, ou como você faz isso bem. As pessoas precisam dessa aceitação, porque está faltando comunhão por elas, entendeu? Deus quer te suprir, Deus tem que chegar para você e entregar. Tem gente que fica direto querendo se meter em coisa sem pensar para receber a aceitação de fora. Deus quer que você receba a aceitação na sua casa. Foi ou não foi o que aconteceu com o filho pródigo? Ele tinha tudo em casa, mas ele queria viver uma vida fora de casa. Ele queria ter uma experiência fora de casa. Pegou a herança na casa do pai, e foi para o mundão. Encontrou alguma felicidade lá? Não encontra felicidade lá. Encontra gastos, encontra decepção, encontra perda de tempo, e você não precisa passar por isso. Por isso você precisa conhecer a vontade de Deus. Então, Mateus 6,9 fala para você orar pedindo que seja feita a vontade de Deus. Mateus 6,9 fala assim: pois vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Aí eu digo, você vai orar o Pai Nosso, seja feita a tua vontade aqui na terra como é no céu. Aí quebrou, porque você está dando autoridade para Deus, para que a vontade dele aqui na terra seja feita como é no céu. Qual é a vontade que aqui na terra seja? Que você seja um discípulo, como Jesus foi, que você esteja pregando a palavra, perdoando o seu irmão, amando, andando a segunda milha, fazendo o que Jesus fez, já que você é discípulo de Cristo. Então é isso que eu quero dizer para você. Quando vem esse Mateus 6,9, ele está dizendo: vem o teu reino. Reino quer dizer o quê? Governo. Eu estou orando assim: eu quero muito carro, eu quero muito um carro, eu quero muito um carro, eu quero muito uma esposa, eu quero muito marido, eu quero muito isso. Aí você termina essa oração dizendo: mas seja feita a tua vontade. Então você está dizendo: se é a minha vontade, querido, que você está orando, esquece a sua. Você tem que esquecer a sua para que venha a de Deus. E quando a gente é muito novo, a gente não consegue entender isso. A gente não consegue entender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. Por que é melhor do que a nossa? Olha só, quem escreveu esse livro, você está começando a ler Gênesis aqui, né? Só que Deus já acabou o Apocalipse, entendeu? Já acabou a Bíblia. Aí a gente não conhece essa história toda aqui, não sabe, mas quando Deus tem um plano para a gente, Ele já vê o começo e o fim. Ele é o alfa e o ômega, Ele já sabe o teu final. Confia nele, entrega o teu caminho a Ele, e demais Ele vai fazer. Então quando você for orar, peça que seja feita a vontade de Deus e esteja disposto a ouvir a voz de Deus, quando Deus falar. E aí você vai ver bênção. Eu garanto que você vai ver bênção. Olha só, Salmo 143. Versículo 10. Olha só, 143, versículo 10. Ensina-me a fazer a tua vontade. Vamos lá, todo mundo. Ensina-me a fazer a tua vontade. Por quê? Porque a gente não sabe qual é a vontade de Deus muitas vezes. A gente tem que aprender. Aquilo que eu não sei, eu preciso aprender. Eu passo a vida todinha fazendo a minha vontade, os meus gostos, sendo paparicado por todo mundo. Ai, que criança linda, ai, como é inteligente, ai, isso aqui. E aí chega Deus e diz: epa, agora está na hora de tu crescer. Está na hora de tu enfrentar teus medos. Em vez de, não precisa não, faça isso não. Aí na hora que você vai enfrentar os seus medos, você não teve um pai que te ensinou a enfrentar o medo, mas correr do medo. Corra de briga, corra disso, não esteja ali. Aí na vida, no tempo real, você tem que lutar. No tempo real você tem que perseverar, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que enfrentar os seus medos, para que então você seja alguém livre. Pode notar, olha, eu sou terapeuta familiar. Toda vez que você for falar com alguém que ela não quer falar numa área, ela vai mudar todo assunto. Vamos mudar de assunto, vamos falar sobre outra coisa. Porque ela não quer falar aquilo ali
machuca ela ou ele. Ah, mas como é que foi teu relacionamento com teu pai? Não, isso aí não quero conversar sobre, vamos para outra coisa. Mas como é que tu reagiu quando aquilo aconteceu? Não, vamos falar sobre outra coisa. Aquela outra coisa, tu lembra? A pessoa automaticamente sai do assunto, porque é uma ferida e ela não quer que ninguém toque naquilo ali. É um câncer que está lá escondido. Só que a palavra de Deus manda você encarar aquilo e remover aquilo de você. Você pode falar sobre todas as coisas. Você tem que ser livre. Você não pode. A maioria das pessoas ativistas estão sempre se escondendo de alguma coisa. Porque se eu estiver trabalhando aqui, ninguém vai perceber meu erro. Se eu estiver trabalhando aqui, eu não vou responder ninguém. Se eu estiver aqui trabalhando aqui, eu não vou estar fazendo outra coisa. Ou seja, eu tenho que estar fazendo uma coisa para não estar fazendo outra. É só ativismo. É só ativismo. Eu preciso disso porque assim eu vou me sentir bem, eu vou me sentir melhor, eu vou me sentir mais importante. Em vez de receber essas coisas de Deus, você tem Deus hoje para receber essa afirmação. Você não precisa. Por isso que a Bíblia diz assim: a salvação é de graça. É de graça, não é pelas obras para que ninguém se glorie, não é pelas obras para que ninguém se ache melhor do que o outro. Não é. Agora, quem mais se entrega para Deus, mais de Deus recebe. É assim. Então, olha lá. Ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Diga assim: eu preciso ser conduzido pelo Espírito Santo. Eu tenho que falar com o Espírito Santo: Espírito Santo, para onde eu vou? Para onde eu devo ir? Me dá um sinal. E eu vou te falar: Deus trabalha no sinal. Ele mostra um sinal aqui, ele mostra um sinal ali, ele dá uma palavra aqui, ele dá outra ali. Tipo assim, fica sem ter nenhuma dúvida. Lembra da mulher de Ló? Deus mandou um anjo lá para tirar ela da cidade e Ló, mesmo que um anjo vá, faça a cegueira na frente, quando a gente está apegado a alguma coisa, quando o nosso coração é apegado às coisas, ao passado, o anjo está te arrastando, anjo de Deus vindo do céu, tira de lá força, mas só dá uma palavra: não olhe para trás. Diga assim: não olhe para trás. Não olhe para trás. Olhar para trás traz paralisia. Olhar para trás traz desgosto, traz frustração, traz medo, traz angústia, traz tudo que presta. O ontem passou, não interessa a chateação, a perda de ontem, whatever. Você tem que olhar para frente. Eu começo de novo, eu inicio de novo, eu me perdoo de novo, eu vou de novo para frente. Se você olha para trás, você não muda nada. A única coisa que muda é uma angústia que vem sobre você. O que Deus está importando com você é o hoje. O que você vai fazer hoje? Ontem não tem como você consertar, não tem como você voltar no ontem, mas hoje você pode decidir mudar a sua vida. Hoje você pode enfrentar os seus medos. Não pense que você ficar trancado em casa vai resolver. Não vai. Espiritualmente você tem que sair, se levantar e tomar atitudes pela fé, não por sentimentos. Olha só, Lucas 22:42 fala assim: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Até Jesus orou dessa maneira. Ele diz que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Sabe, a coisa era muito difícil lá no Getsêmanis. Jesus orou: Senhor, está difícil, se puder passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. É oração de gente madura, porque Deus me conhece, foi Deus que me enviou e Ele sabe o que é melhor para mim. Quando você não obedece à vontade de Deus, você faz todo mundo no seu barco quase naufragar. Jonas vai pregar para Nínive, vou não. Pegou outro barco. O que aconteceu com o barco desse camarada? Quase afunda o barco. Tiveram que jogar ele fora do barco. Para quê? Para que ele não morresse. Então, cuidado para você não ficar resistindo ao Espírito Santo. Tem gente que resiste ao Espírito Santo. O Espírito Santo vem, vou não, vai, vou não, se entrega, agora não. Deus quer te usar, querido. Deus quer te abençoar. Ele te ama. Quando você aceita Ele, é Ele que direciona a sua vida, Ele que te dá força. Olha só, Lucas 22:43. Depois dele fazer essa oração, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele diz assim: apareceu-lhes então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Jesus sabe o que é dificuldade, o suor dele era como gotas de sangue. Ele estava orando: se pudesse, passa de mim
mim esse cálice, mas seja feita a vontade de Deus. Enquanto você diz, seja feita a vontade de Deus, tem anjos que vêm e te alimentam. Mas quando você cede para a tua vontade, já era. Deus não tem compromisso com a sua vontade, Ele tem compromisso com a vontade dEle. Quando você está orando para que a vontade dEle seja feita, Ele entra contigo na fornalha, Ele entra contigo na cova dos leões, Ele te dá sabedoria. Então o que eu devo fazer para saber qual é a vontade de Deus? Romanos 12, vamos lá? Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, fala assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Diga assim: não se amoldem. Vamos lá, todo mundo, não se amoldem ao padrão deste mundo. E aí? Deus te chamou para ser diferente. Uma vez eu cheguei num lugar que todos os carros estavam estacionados assim, e era bem largo o lugar. Aí eu fui o primeiro a colocar o carro no meio, porque se eu fosse muito para lá, tinha carro do lado de cá, do lado de cá, eu ia ter que dar tudo isso de volta. Eu botei o carro no meio porque eu sabia que dava para esse carro daqui sair e esse carro daqui sair. Eu falo, mas todos os carros estão assim. Tem nada não, eu sou diferente. Eu sou diferente, eu já estou vendo como é que os carros vão ter que se colocar daqui a pouco, eles vão se colocar aqui. Na hora da saída, o que aconteceu? Todos tinham um monte de carro atrás do meu e um monte de carro na frente do meu. Você tem que ser o primeiro. Qual é o normal? Você fazer tudo que todo mundo faz. Todo mundo está comprando aquela calça, quero também. Todo mundo está cortando o cabelo, quero também. Todo mundo está pintando o cabelo de amarelo, quero também. Todo mundo está comprando esse carro novo aí, quero também mesmo. Porque às vezes a gente não sabe quem a gente é, a gente tem problema na identidade, a gente precisa de aceitação direta, aceitação, ser aceito. Deus já te aceitou como você é, Deus já te aceitou, Ele te ama como você é. Você não tem que ser igual a todo mundo, você não tem que fazer o que todo mundo faz. Você tem que entender isso, que isso vai te dar uma sabedoria, vai te dar paz. Agora ele diz: rogo-vos pela misericórdia de Deus, que se ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. É o que você pensa. Oferece a Deus teus pensamentos. O que você pensa? Assim como o homem pensa, ele é ou ele se torna. Pense em alguma coisa aí. Vai, pense em alguma coisa aí. Vai pensando em alguma coisa aí. Vai pensando, fica pensando. Fica contando aí de 1 até 40. Vai contando na mente, de 1 até 40. Vai contando. Agora fala para mim: eu sou de Jesus. Mais alto: eu sou de Jesus. O que aconteceu? A sua conta parou. Então tem como você vencer os seus pensamentos maus? Como? Falando. No momento que você fala, você para de pensar o ruim. No momento que você para falar a palavra de Deus e declarar sobre a sua vida, a tua mente vai parar de pensar o ruim. A tua mente vai parar de te acusar, de você ficar pensando no passado. Quando você abre a boca e fala, eu sou de Jesus, eu vou conseguir, eu vou vencer. Aí automaticamente, quando você está falando, a sua mente obedece à sua boca. Está entendendo? Porque às vezes eu não sei como parar de fazer esses pensamentos, não saem da minha cabeça, essas coisas não param de me atormentar. Fala, canta, louva. Enquanto você está falando, não tem como você estar falando uma coisa e estar pensando em outra. Porque você está falando e automaticamente aquela contagem foi interrompida. É isso, o que você fala, o que você declara com a boca vai te ajudar a vencer os seus pensamentos. Esse é um dos segredos para você ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. E ele diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui diz que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para a sua vida. Mas para isso, a tua mente tem que ser o quê? Renovada, transformada. E só é transformada mediante a ouvir a palavra de Deus ou ler a palavra de Deus. Está entendendo? Porque às vezes você recebeu um dom de Deus, mas a tua mente não está transformada ainda. O teu coração está lá na cebola do Egito. Está pensando na comida do Egito. Está entendendo? A mente está lá, tu saiu de lá, não está mais no mundo, mas o mundo está dentro de você. É quando você vai ver, está lá cantando a música do mundo, desejando as coisas do mundo, imaginando aquelas coisas do mundo, por causa da mente que está lá. Deixa eu te falar, você se torna um produto do meio, e não tem como correr.
Se você está no meio de pessoas que estão, por exemplo, você entrou numa sala comigo, eu faço imersão de inglês, né? Vamos falar aqui só linguagem, só vamos falar inglês, né? Vamos começar só inglês aqui, uma imersão, uma semana sem falar nada de português, só inglês. Vamos começar a conversar inglês. O que acontece? Você vai sair dali falando inglês, vai sair dali pensando, porque na verdade, essa é a verdade. Quem fala inglês, ele não pensa em português, ele pensa em inglês, que não faz nem sentido você pensar em português para traduzir para o inglês. Você tem que pensar em inglês, porque tudo que é traduzido é totalmente diferente. O americano, o brasileiro, ele pensa em português e quer traduzir para o inglês. E isso é um trabalho tremendo, é totalmente, dá um nó na cabeça. Você tem que começar a pensar em inglês, que é totalmente diferente. Então, você sai lá com a sua mente renovada, que inglês é assim, é diferente inglês. Você sai falando inglês porque você estava no meio de pessoas que estavam falando inglês. Quando você está no meio de pessoas que só estão falando de um assunto, você fala daquele mesmo assunto. Ou você é o influenciador, ou você é influenciado. É só você ouvir a pessoa que está do seu lado. A pessoa só fala disso, só fala daquilo, e Deus está onde? Agora, quando essa pessoa está perto de Deus, e está falando de Deus, e vem para a igreja, e está lendo a Bíblia, e está fazendo um curso, o que acontece? Deus começa a ser a prioridade nela, na mente dela, e você atrai aquilo que você fala. Se você fala de Deus, você atrai Deus para a sua vida. Se você fala dos problemas, você atrai o problema. Se você fala de enfermidade, você traz doença para você. Cuidado, porque a vida e a morte estão no poder da língua. Aquilo que você fala, é o que acontece com você. Você tem que tomar cuidado com isso aqui. Eu estou quase terminando. Hoje a gente vai acabar um pouquinho mais cedo. Olha lá. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar. Diga assim, sejam capazes. Ou seja, tem muita chance de você não experimentar a vontade de Deus, se você não tiver sua mente renovada. Por exemplo, se você está se sentindo um fracassado, triste, isso é vontade de Deus para a sua vida? Não é, porque a vontade de Deus é que você seja mais do que vitorioso em Cristo Jesus, que você é mais do que vencedor, que você é perdoado, que tudo você pode naquele que te fortalece. Mas às vezes você está sentindo o quê? Eu estou tão fraco, eu estou me sinto tão mal. É o que é? As batalhas que você passa, é a inveja que o pessoal tem de você, é as coisas que o inimigo fica tentando, planejando, gente falando e coisas a seu respeito. Mas se você estiver declarando em Deus, essas coisas não pegam em você, amém? Então olha só, eu preciso renovar minha mente. Então, para renovar a mente, o que é que você faz? Ora, lê a Bíblia e jejua. Tem que ter essas três coisas: orar, ler a Bíblia e jejuar. E é claro que ouvir pregação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se eu quero viver algo novo, eu tenho que renovar a minha mente, para renovar então as minhas atitudes. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto. Diga assim: procurem as coisas que são do alto. Eu quero que você me diga quem é que lá no seu trabalho, na sua faculdade, disse para você procurar as coisas lá do alto, para buscar Deus. Ninguém fala disso. Ninguém fala disso. Mas isso é a coisa mais importante que tem. Se você acertar com Deus, todas as áreas você acerta. Se você tiver paz com Deus, você tem paz em todas as outras áreas. É porque a gente termina virando um produto do meio que a gente está vivendo. Do corre-corre, vira um produto do meio do corre-corre. Do trabalho, um produto do meio do trabalho. Porque a tua mente está naquela responsabilidade com aquilo ali. Só que é o seguinte: o reino de Deus é mais importante. Diga assim: o reino de Deus é mais importante. O que você vai fazer no céu? Me conte. Se você tiver passado toda a sua vida na terra sem querer se relacionar com Deus lá no céu, o que você vai fazer lá? Já pensou nisso? O que você vai querer fazer lá? Se a Bíblia já diz, né, que larga é a porta que conduz à perdição, e apertado é o caminho, estreita é a porta que conduz à vida. É difícil, não é brincadeira. É você estar cheio de vontade de uma coisa e ajoelhar e dizer: eu não quero isso.
eu quero a tua palavra. Aí Deus vai preparando uma bênção para você, vai preparando para você um momento de honra. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Diga assim: mantenham, todo mundo, mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Mas às vezes tudo que te preocupa é da terra, não é do céu, porque isso é o natural. E por isso a gente tem que ir na igreja para alguém dizer: ei, hello, wake up. Você tem que olhar para cima, tem que olhar para as coisas do céu. Aí tu olha para o céu, busca a Deus, adora, parece que ele não está fazendo nada, mas as tuas bênçãos aqui na terra estão sendo tudo destravadas. Teus inimigos estão caindo, portas vão sendo abertas. Enquanto eu olho para cima, para o céu, coloco: Senhor, tu és o meu pastor e nada me faltará. Você começa a sentir paz, sabe por quê? Você é formado de corpo, alma e espírito. E na verdade você é um espírito que tem um corpo, né, que habita no corpo e tem uma alma. Ou seja, você é um espírito. Se você não alimentar o seu espírito, não vai adiantar de nada. É que adianta, essa carcaça vai voltar para o pó. Pense nas coisas do alto em primeiro lugar. Deus não está dizendo que você não possa fazer outras coisas, mas ofereça a Ele em primeiro lugar. Não quebre os princípios do Senhor, que Ele vai te fazer muito próspero. Olha o que aqui Jesus diz, João capítulo 6, versículo 38: pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Se pergunta aí: você está aqui para fazer a sua vontade ou a de Deus? Já pensou nisso? Você quer fazer a sua vontade ou a de Deus? Você vive pela sua vontade ou pela vontade de Deus? Né? A de Deus. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. O que acontece? Todas as pessoas pensam que, a maioria delas, que o mundo tem que girar em torno dela. Quando eu quiser, como eu quiser, se eu quiser, e não sobre Deus. Aí complica. A gente tudo se magoa, fica chateado, acha que as pessoas não se importam com a gente e por aí vai. Porque a gente não está entendendo a vontade de Deus. Gálatas 2:20 fala assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Cristo, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Nós temos que ter esse desejo no coração: eu preciso viver para Deus, eu quero Deus na minha casa, eu quero Deus na minha família, eu quero Deus no meu trabalho, eu quero falar do amor de Deus, eu quero vencer essa dificuldade, esse medo, essa tentação, eu quero andar direito com Deus, eu quero ter tempo para Deus. Peça. A Bíblia diz: nada tendes porque nada pedis. Se coloca, entende o que Deus está colocando para você. Eu estou dizendo que o chamado de um não é o chamado do outro, mas todos têm o chamado de colocar Deus em primeiro lugar. E para o seu chamado estar realmente certo, você não pode estar quebrando os princípios de Deus, porque se quebrar, com certeza não é a vontade de Deus. Jesus passou dificuldade no Getsemane para fazer a vontade de Deus, passou, porque ele tem que carregar o pecado dos outros. Nunca é fácil você lutar contra o seu desejo para fazer o de Deus. Não é fácil. Imagina só, eu preciso desse celular, né? Do trabalho e tudo. Mas se Deus diz: dá esse celular. Como é? Esse celular só tem esse. Dá esse celular. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar. Mas isso é fácil? Não, porque eu vou pensar: como é que eu vou dar esse celular que eu não tenho? Hoje eu não tenho dinheiro para comprar outro igual a esse, né? Amanhã eu vou ter para comprar uns 10 desses, né? Mas hoje eu não tenho ainda para comprar outro igual a esse. Então é difícil a gente liberar aquilo crendo em Deus. Mas eu dou. Se Deus mandar eu dar, dou na hora. Deus já falou assim: dá um carro, já dei um carro. Dá isso, dê isso. Dê essa blusa, nem usei, toma a blusa. Dê esse sapato, sem nem ter usado, toma esse sapato. Por quê? Porque quando melhor é dar do que receber. Agora o que a gente dá com uma mão, a outra não precisa saber, né? Então o que eu quero dizer hoje para você: qual é a vontade de Deus? Está aqui, ó, a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você pregue a palavra. A vontade de Deus é que você coloque Deus em primeiro lugar. A vontade de Deus é que você seja um com Deus, é que você pregue o Evangelho. A vontade de Deus é que você aceite as oportunidades que Deus está te dando, o convite que Ele está te dando para sentar na mesa. Aceita.
o chamado que Deus está dando, aceita e não desperdiça, entendeu? Aceita. A vontade de Deus é que você não ame o mundo, mas que você ame a Deus, seja separado para Deus, entendeu? A vontade de Deus é que você ore para que seja feita a vontade dele, para que você peça a Deus, para que a vontade dele seja feita na sua vida. A vontade de Deus é essa, que a sua mente seja renovada, que você tenha uma vida nova, que você receba um vinho novo. E a Bíblia fala que busque, procure e pense nas coisas do alto, para que essas coisas se cumpram, porque é como o homem pensa, assim ele é ou ele se torna. Eu quero que você fique de pé hoje a mensagem vai acabar um pouco mais cedo mesmo. Eu quero que você reflita sobre isso. Você tem pensado sobre a vontade de Deus para a sua vida? Você tem sido desafiado em alguma área da sua vida para fazer a vontade de Deus? E eu quero dizer para você, a vontade de Deus é que você traga alguém para a igreja. Lembra quando ele deu aquele convite? Eles, além de não quererem sentar na mesa, porque estavam ocupados com outras coisas, não querer, Deus disse assim, o dono da casa, vá lá fora, traga os aleijados, os mancos, eu quero ver minha casa cheia. É responsabilidade de todos nós trazer um convidado para a igreja, né? A igreja do Mutirão está lotada. A gente acabou de abrir e está lotada. Deus tem abençoado os cultos lá de manhã poderosamente, já está lotada. Agora temos que trabalhar aqui no evangelismo lá daqui, do Egênio, para crescer, para que Deus seja honrado e glorificado. Eu te garanto o seguinte, ninguém lá fora está dizendo para você olhar para as coisas do alto. Ninguém lá fora está se preocupando com isso. E nem tem muitos pastores também que não estão se preocupando com isso. Estão se preocupando em pedir dinheiro e de querer só propósito, mas na terra. Você é a casa de Deus. Você é o mais importante. Todas as vezes que você abdica de algo por causa de Deus, Deus te dá na medida que você abriu. Tem dia que eu digo, hoje eu vou passar o dia para Jesus. Eu recebo uma bênção porque eu deixei algo de lado para passar esse dia para Jesus. Imagina quando você deixa algo grande, você recebe algo ainda maior. Feche seus olhos, quero orar por você onde você está. Quero pedir que a vontade de Deus venha sobre a sua mente.